sobre gráficos, que aqui a gente vai chamar de diagramas de movimento uniforme. Aliás, o que é movimento uniforme mesmo? Por que uniforme? Isso é importante. Observem que os diagramas ainda vão piorar, porque por enquanto a velocidade é absolutamente constante. Não se esqueçam, estar parado é velocidade constante. Concordam comigo? Então olha só, a grande sacada aqui, para poder cair menos nas pegadinhas de vestibular, é perceber que ora os gráficos falam de posição com o passar do tempo, ora os gráficos tratam de velocidade com o passar do tempo. Quando for assim, não vai ter muita graça. Porque já que a velocidade é constante, qual é o formato que aquele gráfico tem que ter? Uma reta. Mas uma reta crescente ou decrescente? Ué, não, essa reta não é reta, por acaso? Não. Nova carga com o professor. Ilusão. Legal. Horizontal pode ser? Só tem essas três possibilidades de gráfico. Ou a velocidade do cara é constante e positiva, ou ela é constante e zero, ou ela é constante e negativa. Movimento progressivo, movimento retrógrado, repouso. Só. Então, o que eu vou ensinar agora, meu Deus? Se a velocidade ainda variasse, estivesse aumentando a velocidade, né? Ou diminuindo a velocidade, seria legal. Agora, aí aqui, cuidado, ó. Só plantando já o futuro ali, ó. Essa velocidade aqui está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Está cada vez mais rápido. Concordamos todos com isso, né? Só que está indo no sentido negativo das coisas, né? Olha que perigoso que é isso. Aí vai ficar divertido quando for movimento variado. Por enquanto, são só essas três possibilidades. Como é que é a classificação? Progressivo, velocidade positiva. Retrógrado. Repouso, lógico, a velocidade está sempre zero. Agora olha só. O que é isso aqui? O que significa? O que está acontecendo com esse móvel? Ele está parado. Está parado. No mesmo gráfico anterior era a velocidade constante. Então o cérebro tem a tendência de cair se tu chegar. É ou não é constante a velocidade? O cara, dá vontade de dizer que é. E é verdade. A velocidade é constante. Mas é importante perceber que é repouso. O que é isso aqui? Repouso. O que é isso aqui? Repouso. Agora vamos lá? Olha só, calma, aqui, ó. Calma. Distância. Metros. Vou botar 6 metros. O Otávio está na posição 6 metros. Passou vários segundos, o Otávio está na posição 6 metros. Vários segundos, posição 6 metros eu estou. Isso aqui é metros por segundo. 6. O segundo 1, o cara está 666 metros por segundo de velocidade. Nossa, velocidade mortal, diabólica. Meu Deus, continua na mesma velocidade. Cara, o cara está rápido, ele vai morrer. Aqui não, que o cara está parado sempre no mesmo lugar. Tu viu que loucura? Só isso aqui, era o segredinho do início da aula que eu falei. Então é isso que tem que prestar atenção. Outra, cara, na hora que eu percebi que tinha essas pegadinhas, eu fiquei apavorado. Eu pensei, eu não vou conseguir consertar meu cérebro até o vestibular. Não vai dar tempo, eu vou cair na pegadinha. Porque era muito nítido. Era absolutamente nítido. Pô, o cara ou então ele chegava pra mim e falava, tá ou não tá parado na posição 666? Aí eu tinha acabado de estudar esse gráfico, entendeu? Aí eu dava vontade de dizer que tava, né, cara? Mas não tá parado, cara. Como é que esse cara vai estar parado se ele tem uma velocidade? Beleza? Falhou, para não falhar, eu comecei a fazer o quê? Eu botava números, que o gráfico às vezes parece sem número. Só o gráfico, para tu raciocinar em cima dele. Eu botava os númerozinhos e pensava comigo. E sempre olhando com muito carinho para cá, ó, para saber se era gráfico de velocidade ou de posição. Então, ó, progressivo, retrógrado, repouso. Repouso. Beleza? Outros gráficos que podem aparecer para a gente nessa parte. Está progressivo, né? A posição está aumentando com o passar do tempo. Progressivo. Progressivo, né? Continua andando para frente, estava na posição menos 1000, agora já está na menos 500, menos 10. Está indo para frente esse cara, né? Beleza?
E o que acontece quando ele passa naquele ponto ali? Ó? A origem, né? Está passando pelo ponto zero, está passando pelo marco zero da estrada, só isso, nada demais. Então tu já percebeu que se tiver isso aqui, retrógrado. Então são só esses gráficos que podem aparecer para a gente por enquanto. Se for gráfico de velocidade, 3 possibilidades bobas. Se for gráfico de posição, um pouco mais. A reta horizontal sempre indicará repouso. A reta crescente sempre indicará progressivo o movimento. E a reta decrescente, retrógrado. Aqui já vai ser diferente, hein, galera? Já estamos nos preparando, né? Cuidado, ó, a reta crescente aqui, velocidade aumentando positivamente. A reta crescente embaixo, a velocidade está diminuindo. Até chegar a zero. Certo? Então só preparando para o futuro. Por enquanto não vai poder acontecer, ó. Retrógrado, parou, progressivo. Totalmente diferente disso aqui, concorda comigo? Então esse é o perigo. No vestibular eles vão querer misturar as informações para tentar te confundir. Certo? O que mais que é importante falar de diagrama? Primeira coisa para não cair nas pegadinhas de vestibular é essa observação, ou cuidado com o eixo Y. Mas tem mais uma coisa que cai em todo vestibular. Todo vestibular faz uma perguntinha bem simplória de resolver, que o Galileu já aprendeu a resolver há milhares de anos atrás. 1600 cacetada, na verdade. Não chega a dar milhares. Centenas. Olha só que bonito isso aqui, ó. Simples pra caramba. Gráfico velocidade versus tempo. Eu tenho um gráfico que mostra que a velocidade está variando, beleza? Certo? 10 metros por segundo, depois já era 30 metros por segundo. Esta mudança toda em apenas 6 segundos. O cara te pergunta, fornecendo esse gráfico velocidade versus tempo, qual é a distância que foi percorrida? Área. Se o cara calcula esta área, ao calcular esta área, automaticamente estamos calculando só isso. É uma propriedade do gráfico. Num gráfico com velocidade crescente pode ficar difícil de perceber essa propriedade. Mas num gráfico com velocidade constante, fica bem óbvio, dá uma olhada. 10 metros por segundo. Em 1 segundo ele percorreu quanto? 10 metros, né? Em 2 segundos ele já percorreu quanto? 20 metros. Calcula a área desse retângulo aqui. 10 vezes 2? 20. Fica claro, né, que a área resulta numericamente no mesmo valor que ele percorreu. Certo? Galileu, percebendo isso, começou a usar esse artifício para calcular a distância percorrida por objetos que mudam de velocidade. Professor, mas é uniforme a aula. Não, mas eu não ia fazer esse gráfico desse retângulo tosco aqui, né? Eu ia dar uma melhoradinha. Me ajuda a fazer o gráfico deste trapézio. Vamos ver quanto é que esse cara andou. É assim que eu fazia também. Eu dividia em 2, fazia triângulo e retângulo. Sorrei nos 2, né? Chegou uma hora que alguns colegas começaram a resolver a questão mais rápido que eu. Fiquei mordido e aí aprendi, decorei a fórmula do trapézio. Até porque uma base é grande e a outra é pequena. Tu não vai usar nenhuma nem outra, tu vai usar a média. Por isso que basta somar as bases, base maior mais base menor dividido por 2, tira a média das bases, faz vezes a altura. Todas as áreas não é base vezes altura? Certo? Exceto do triângulo dividido por 2. Então é a mesma coisa, cara. É base vezes altura, só que como tem uma base grande e uma pequena, tu tira a média. Só isso. Quanto é que é a base grande? 30. Cuidado que está de lado essa figura, hein? Base pequena? 10. A altura? 6 sobre 2. Então ficamos com 3, 40 vezes 3, 120 metros. Então eu diria que para essa aula esses são os pontos importantes. Cuidar com a interpretação de gráficos, posição versus tempo e velocidade versus tempo. Isso está na página 6. E usar a propriedade, ele nem falou ainda, acho que eu me adiantei. Deixa eu ver se está na próxima aula a propriedade. Fazer o seguinte, galera, ó. Isso aqui que eu acabei de falar, ó, está na página 13. Para a gente já matar essa aula 6, então, e já começar a fazer as tarefas juntos aqui, usar essa aula para estar exercitando. Isso, essa parte aqui, página 13. Essa parte que eu iniciei aqui foi página 6. Obrigado. Então, para matar já essas 2 aulas, vamos detonar já aqui, meu querido, ó.
Presta atenção. É minha, né? Não. Cara, não imagina, eu te contei aquela que eu aprontei, a máxima que eu aprontei, né? É clássico eu pegar a apostila do aluno. E aí, um dia eu me empolguei, cara. Eu achava que eu juro por Deus, que eu achava que eu tava com a minha apostila, cara. Eu tava com a minha apostila na mão e tava dando esporro na galera. Aquele esporro clássico de rasgando o dinheirinho do papai. Aquela frase clássica, né? Oh, vocês estão rasgando dinheiro do pai. Eu peguei a minha apostila, eu achava que era minha. Ixi. Aí eu olho uma agulha branca assim, olhando. E o que foi? A galera toda, professora, a apostila dela. Puta, não sabia nem enfiar, cara. Pena que eu não gravava a aula, cara. Eu fiquei embaçado também, né? Óbvio que eu dei minha apostila pra ela na hora, né? Mas foi vexatório, galera. Vexatório. Ô, pessoal. Olha só que ideia boba. Aceleração. Olha que ideia simples. Pra que velocidade... O que é velocidade média mesmo? Delta D sobre delta D. Mas o que é velocidade média? O que? Mede o passar do tempo? Não, né? Ele mede a massa das coisas. A posição com o passar do tempo. Ou, de repente, mais bonitinho, mede a variação das posições com o passar do tempo. Concorda comigo? 20 metros por segundo. A cada segundo anda 20 metros. Bem simples, interpretação. Difícil, ser humano, mesmo leigo que não entenda. 80 km por hora. Ah, cara, se eu ficar a 80 km por hora no carro, em uma hora, terei percorrido 80 km. A maioria consegue interpretar isso. Porém, Galileu percebeu que na natureza muitos objetos mudam de velocidade o tempo inteiro. Ou seja, sofrem, claro, aceleração. Já que a aceleração vai querer medir a mudança da velocidade, A de aceleração, em vez de ΔD, que mede a variação da posição, é delta, porque está medindo a variação da velocidade. E a gente sempre usa o que como referência para ver as coisas mudando? O tempo, sempre. Referência interessante essa. Esta fórmula aqui, galera, é a definição, ou seja, a invenção, definição de aceleração. O ideal é botar um Nzinho para lembrar que é média. Porque se eu quisesse achar a aceleração do objeto no momento instantâneo, eu teria que fazer o ΔT virar um tempo infinitamente pequeno. ΔT tendendo a zero. Esses dias eu vi alguém confuso com essa maneira de escrever, né? E realmente isso aqui é um pouco lá no outro colégio a menina me chegou: ô professor, perguntei para não sei quem entende de física lá em casa a definição de aceleração instantânea, e o cara escreveu isso para mim, olha que loucura. Ela teve dificuldade de entender, é natural, né? Eu lembro que no meu livro de ensino médio, eu tinha isso aqui, eu ficava viajando na maionese. Ficava bravo também, eu olhava para isso, que idiota isso. Eu não conseguia compreender que para eu poder achar a aceleração do objeto no momento instantâneo, eu teria que acompanhar a variação da velocidade num momento muito pequeno para poder fazer essa conta. E mesmo assim, filosoficamente, seria a média naquele instante de tempo curto. Por isso que, para ser exato, o ΔT tem que ficar muito, muito próximo de zero. Mas eu não quero preocupação com esse tipo de coisa agora. Isso é um pouco filosófico. Vamos primeiro aprender a mexer nisso aqui. Quais são as 3 perguntas clássicas? Qual a aceleração da coisa? Tem que te fornecer essas duas. Qual a variação, né, da velocidade? Tem que te fornecer o tempo e a aceleração, não tem segredo. Quanto tempo passou? Qual é a variação do tempo? Tem que fornecer a aceleração da coisa e tem que fornecer a variação da velocidade. Posso já fornecer a variação ou dizer a inicial e a final, porque tu sabe que toda variação é final menos inicial. Porém, esta fórmula só é confortável de ser usada quando eu quero. Porque se eu quiser tempo ou se quiser alguma das velocidades, é melhor mexer na fórmula. É por isso que no lugar do ΔV, obrigado, no lugar do ΔT, obrigado, e quando a gente observa um fenômeno com um cronômetro, a gente sempre zera o maldito cronômetro. Outra coisa que eu tinha dificuldade de entender, o cara fazia isso aqui e meu cérebro travava. Eu ficava puto, por que esse animal tirou a letra? Devolve a letra. E ele falava, gente, porque no início o tempo é zero. E eu não sei, no começo, no primeiro contato com a física, demorou a cair a ficha. Tenho que te confessar. Multiplicando por termos os lados,
somando V0 em ambos os lados. Certo? Já vi questão de vestibular e pedi essa dedução da fórmula, tá? A partir desta fórmula, obter esta. Tu vê, né, cara? Bem tranquilinho, né? Um algebrismo bem light. Nome da querida? Equação horária, porque envolve tempo. Dá o quê? Isso, dá velocidade. Tem uma aceleraçãozinha lá no fundo. Dá velocidade. Galera, eu pergunto a vocês, essa equação, ela funciona para movimento uniforme? Não, peraí. A aceleração vai ser zero. Deixa eu ver uma coisa. Funciona. É inútil, mas funciona. Era aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Show de bola. Tudo bem? Porque, pô, se a velocidade do cara é constante, se eu sei a velocidade, eu sei a velocidade sempre. Eu não preciso de uma fórmula para saber quando que ele vai estar em tal velocidade. Mas não é que não funcione. Funciona, mas torna-se inútil. Botando zero na aceleração. Por isso que essa fórmula ela já vai ficar desse jeito para sempre. Porque a fórmula da posição, D igual a D0 mais V vezes T, que nós estávamos usando agora há pouco, essa fórmula é só para movimento. Para movimento com aceleração ela falha. Por isso que vai aparecer o A até o quadrado sobre 2, lembram? Aparece uma coisinha a mais ali. Essa já não, essa aqui vai até o final do ano com a gente. Cara, agora o negócio é de se debruçar nas questões que envolvem ela e trabalhar bastante. E já que tu vê, cara, a aula é curta. A aula é super curta. Agora nós temos 2 aulas de exercício para fazer. Vou selecionar as páginas mínimas, hein? Vou selecionar as páginas mínimas. Para garantir eu vou usar a minha. Olha só. Vocês podem fazer da aula 5. Vamos fazer a página 8. Tem um só de aperfeiçoamento, tu vê, ó. A maioria é de assimilação. De repente, na página 9, só um de aprofundamento valeria a pena fazer, aquele lá, ó, 5.14, ó. Para a aula 6, façam a página 14. Então, ó, 14... Já repete tudo. Sem problema. 14 e 8. 14 e 8. É, aquela da 9 lá foi uma recomendação só para quem quer ser ninja. Ah, 5, 14. Provocaçãozinha clássica. 2 páginas, cara, só que nós vamos gastar boa parte juntos. Então não deixa sobrar nada. Não deixa sobrar nada. Se sobrar um tempinho, eu vou dar uma palhinha da Física B. Volume 2 no finalzinho da aula. Empacou, chamou, hein? Eu não quero ver ninguém parado, hein? Alguém está sem apostila? Ótimo. Olha só, galerinha, dica para o pessoal, ó. Estava me comentando, ela já baixou as provas da UFSC e a galera parou de se combinar. De repente, vale a pena então, até sexta-feira vocês marcarem um horário para de repente vir tentar tirar dúvida uns com os outros. Eu também tenho alguns horários que eu estou vago aqui no colégio, umas janelinhas, que eu também poderia estar disponível para a gente poder se reunir e tirar dúvida. Beleza? Tentem se fazer alguma programação entre vocês, porque se eu for atender uma pessoa só vai ser vai ser um desperdício, de certa forma, para entender. Não, claro, se tu estiver interessado em mais ninguém se organizar, eu vou te atender. Mas eu quero te dizer que o ideal era pegar mais gente para a gente poder já... Júlia,